Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina com Marcos 3, de 1 a 6. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante, a gente continua o sentido da nossa Lexio Divina de ontem, nossa oração de ontem, quando o uso do sábado é mal interpretado por eles, e Jesus mostra que Ele é Senhor do sábado, ou seja, é Ele que dá o verdadeiro entendimento do que é o sábado. Hoje, aqui na sinagoga, talvez até aqueles homens tivessem forçado aquele homem com a mão seca estar ali, não se sabe exatamente, mas o fato é que, como eles sabiam do coração misericordioso de Jesus, Jesus, vendo aquele homem com a mão atrofiada, eles desconfiavam que Jesus pudesse curá-lo. E era dia de sábado, não podia trabalhar. E Jesus faz a pergunta que os deixa desconcertados: o sábado é para fazer o bem ou fazer o mal? E simplesmente o seu poder, só em mandar o homem estender a mão fica curada. E aqui nós vimos, os fariseus, eles não eram aliados de Herodes. Pelo contrário, tinham muitas rixas entre os dois. Mas, como tem, aspas, um inimigo em comum, aquele que perturba a ideia de vida que eles têm, então se aliam para destruir Jesus. Por que os fariseus não acolhem Jesus? Porque a vida que Jesus leva e o seu ensino, que é condizente com a sua vida, incomoda a eles. Jesus vive para fazer o bem. Jesus vive o verdadeiro dom de si. Ele sai para fazer o bem, sem nenhum interesse, sem querer nada em troca. Já os fariseus, totalmente diferentes. Não há neles misericórdia, não há neles compaixão, neles apenas para aparecerem que são corretos, que são sérios. O que prevalece é um rigor da lei, embora eles não a vivam, mas exigem dos outros, querem que os outros vivam esse rigor, querem que os outros vivam aquilo que eles não vivem. E como Jesus, a vida dele incomoda, eles se unem para, e aqui já vem o primeiro desejo de matar Jesus.
E nós devemos pensar, tem alguma coisa no Evangelho de Jesus que nos incomoda? Sim, deve ter. Deve ter muita coisa que nos incomoda no Evangelho de Jesus. Porque por isso mesmo é que ele vem anunciar o Evangelho, para nos convidar ao arrependimento e à conversão. E não fazermos como os herodianos e os fariseus, porque os incomoda, então vamos alijá-lo, vamos tirar de cena. Não, nós não podemos deixar a igreja, nós não podemos deixar a comunidade, grupo de oração ou algum movimento, porque o Evangelho de Jesus nos incomoda, porque o Evangelho de Jesus é exigente, porque o Evangelho de Jesus é amoroso, porque o Evangelho de Jesus nos convida ao arrependimento e à conversão. Esse é o sentido mesmo. O Evangelho de Jesus, que é a palavra da nossa salvação, ele é aquilo que nos revela o coração de Deus, nos revela a misericórdia de Deus, mas com um convite de que também nós sejamos misericordiosos. Não é só nós sermos o alvo dessa misericórdia, mas devemos sim acolher a misericórdia de Deus, mas também devemos procurar viver essa misericórdia com os outros, fazer com que os outros também experimentem essa misericórdia de Deus através da gente. Por isso que não podemos ser juízes de ninguém, por isso que não podemos ficar apenas observando os erros que, segundo nós, as pessoas cometem, porque hoje na leitura nós vimos os herodianos e os fariseus esperando para ver um erro de Jesus, uma cura no dia de sábado, fazer o bem no dia de sábado. Que absurdo! Fazer o bem ser um erro, fazer uma pessoa ser restaurada na sua dignidade, essa pessoa ser restaurada na sua possibilidade de trabalho, e Jesus é julgado, condenam no seu íntimo já Jesus por fazer o bem. Que grande convite Jesus nos faz. Deixarmos de ser observadores dos erros dos outros, que aqui nem foi erro, mas eles observavam. E muitas vezes acontece isso. Nós observamos aquilo que para nós, para o nosso julgamento, é um erro, é um pecado para outra pessoa, que a outra pessoa está cometendo. Quando nós não sabemos as circunstâncias, não sabemos da fraqueza da pessoa, não sabemos o que levou aquela pessoa a, segundo nós, cometer aquele erro. Mas ainda que tenha cometido erro, Jesus disse que, quando nos ensinou o Pai Nosso, que nós deveríamos perdoar a todos os outros, porque é condição para nós sermos perdoados. Jesus disse que nós deveríamos ter um olhar misericordioso, porque essa é a medida com que Deus também nos olha nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Façamos, portanto, agora esse compromisso de sermos mais dóceis, de não sermos juízes de ninguém e de sermos misericordiosos com as outras pessoas, para assim também alcançarmos a misericórdia de Deus. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.